O Flamengo ontem jogou no Barata Voa. E eu detesto o Flamengo jogando no Barata Voa. Se isso incomoda os torcedores, tem que trazer outro. Simples. O Flamengo tá jogando muito mal, né, Garoni? O Flamengo jogando muito mal, então Mas o Rossi foi um vilão que cometeu uma falha, no meu pensamento, imperdoável. Fala, nação, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai dar uma olhada no que a mídia tá falando do Flamengo. Depois daquela derrota de ontem vergonhosa, ainda tá tendo bastante repercussão sobre isso, sobre essas más atuações do Flamengo, do Palmeiras também. E eu separei alguns cortes pra gente ver junto. Mas antes, nação, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e dar like nesse vídeo. Todos os dias tem vídeos novos por aqui, você vai ficar por dentro de tudo que acontece com o Flamengo. Créditos aos canais ESPN Brasil, Placar e UOL Sport. Bora pro vídeo. Não foge da minha pergunta. Há quanto tempo que o incomparável não faz um grande jogo? Ontem foi decepcionante. Decepcionante ontem, decepcionante. O Palmeiras eu acho que foi mais decepcionante do que o Flamengo. Mais decepcionante. Eu continuo sem entender. O Flamengo ontem jogou no Barata Voa. E eu detesto o Flamengo jogando no Barata Voa. O Barata Voa cada um resolve do seu jeito. E o Flamengo não é cada um para resolver do seu jeito. O Flamengo tem treinador, tem time para jogar do jeito do Flamengo. Mas jogou no Barata Voa. Fica fácil pro Fluminense ganhar o jogo. Aí depois aquela pressão, aquela loucura no final do jogo para tentar alguma coisa. E foi pênalti, foi pênalti. O Palmeiras reclama de um pênalti que na hora do lance eu até pensei que foi pênalti. Voltaste atrás? Até pensei que foi pênalti. Voltaste atrás? Eu repito, na hora do lance até pensei Zagueirão que foi pênalti. foi de ombro. Mas a bola pega no ombro. O Palmeiras foi muito pior do que o Flamengo. É o que eu vou repetir. Muito pior do que o Flamengo. Mesmo com a entrada dos jogadores, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, eles não melhoraram o time do Flamengo e não melhoraram o time do Palmeiras. Eu estou juntando os dois como o Zinho fez. Então, para mostrar que os dois decepcionaram, mas para mim a maior decepção foi a do Palmeiras. O Flamengo, acho que o Flamengo, aquela história do individual, né? Muitas vezes o individual decide os jogos. O Pascoal vem falando há um bom tempo aqui, o Flamengo não está jogando bem. Está em primeiro colocado e tal, mas ele não consegue mais repetir aquelas pergunta e é verdade, porque assim, o Flamengo venceu alguns jogos, né? Sim. Não é que não vem vencendo, venceu o Sport, com 2 jogadores a mais, mas venceu não consegue... o Santos, abriu 3-0, tomou 2 gols no final. Isso. Aquela exibição, aquela de almanaque, talvez tenha contra o Palmeiras, mesmo assim, contra o Palmeiras jogou melhor. Mas eu acho que, por exemplo, contra o Santos, o Flamengo teve controle do jogo. Mas tô falando aquele Flamengo. Aquele Flamengo, as 3 partidas contra o Inter, vai. Naquele nível. Naquele nível. As 3 seguidas. Nós não vemos o Flamengo jogar assim já há um bom tempo. Jogou bem contra o Botafogo. Faz tempo que o Flamengo não joga bem, né? Jogou bem ali contra o Botafogo, jogou bem contra o Santos no segundo tempo, mas depois dormiu, quase levou o empate no final. E faz tempo que o Flamengo não vem jogando bem, né? Venceu por 3-0, você lembra? Mas não tem uma regularidade, que é o que nós esperamos por conta da equipe do Flamengo, da qualidade, da forma. E isso é difícil. Eu não vejo a final da Libertadores, não vejo isso. Você acha que não Acho que é muito longe. O jogador não está pensando na final, o jogador está pensando, tem que pensar no jogo. Eu acho que, assim... Os times jogam sábado e terça. Eu acho que os times estão colocando dificuldades no Flamengo, pela questão, Flamengo e Palmeiras, mais o Flamengo, eu acho, porque todo mundo sabe mais ou menos como o Flamengo vai jogar. Se você pegar a sequência de jogos do Flamengo, você vai ver que as modificações são praticamente as mesmas. O que muda são muitas vezes as características dos jogadores, mas as modificações são as mesmas. Reclamaram da apatia do Felipe Luiz ali na beira do campo, fazendo ali a comparação inevitável com o destrambelhado do Luiz do meu dia, né? Que talvez não, ele é um pouquinho de leve acima do tom. Se gritar fora do campo ganhasse jogo, o Ancelotti não seria o treinador mais vitorioso da história da Champions League. Cada um tem uma forma de ser, eu tenho a minha. O dia que acharem que eu devo fazer um show para a torcida, não sou a pessoa indicada. Eu procuro estar sempre sereno e focado naquilo que eu posso intervir, que é melhorar, orquestrar minha equipe da forma que eu sei fazer. Se isso incomoda os torcedores, tem que trazer outro. Simples. Zinho, faz alguma diferença? Comportamento do técnico à beira do campo? Sim, eu assim,
Acho que o importante é o treinador ter a gestão do seu elenco, independente da personalidade dele. Um grita mais, o outro é mais da conversa. Cara, eu acho que é buscar problema onde não tem, sabe? Felipe Luiz é um treinador, eu aqui já fiz algumas críticas, principalmente no caso com o Pedro. Acho que ele subiu o tom na entrevista, dentro do vestiário e no dia a dia com o atleta. Ele, como treinador, tem que chamar a atenção mesmo. Está certíssimo de cobrar dos jogadores. Mas acho que a conduta dele via imprensa não foi legal. Tanto é que agora aí, ó, essa mesma imprensa que estava elogiando ele, esse mesmo torcedor que ficou elogiando ele, agora está criticando. Por quê? Porque o resultado não foi bom, porque o rendimento do time nos últimos jogos não é o melhor. Mas é esse mesmo Felipe Luiz que é o líder do campeonato e que está na final da Libertadores e que já ganhou títulos no Flamengo. Campeão carioca, campeão da Copa do Brasil. Então, assim, é arrumar problema pelo momento. Eu acho que o Felipe Luiz está no caminho certo, um baita de um profissional, um cara sério, um cara correto. E aí, se pode, Felipe Luiz, eu vou te dar um conselho. Eu já vi treinador no Flamengo cair por causa de declaração em coletiva de imprensa. Ele tem que tomar cuidado nas falas. Assim, essa fala final dele prejudica, porque o torcedor é paixão. O Diego Lugano. Rapaziada, a gente não quer que o Felipe Luiz seja o dia da vida. A gente só quer que ele cobre mais os jogadores em campo, né? Que ele mande vibração para a equipe, que ele xingue os caras, né? Que ele também bote pressão nos árbitros, né? O que ele faça com o time que coloque pressão nos árbitros. Tem que botar pressão. Teve um pênalti claro pra gente. A gente não vê o jogador do Flamengo reclamando. Os caras não estão nem reclamando em campo. Olha o nível do Flamengo. O Flamengo é a cópia exata do Felipe Luiz. É um time totalmente passivo, sem vibração. E não pode ser assim, cara. Tem que ir com garra, tem que ir pra cima dos caras. A gente tá disputando um título, a gente tá brigando por um título. E se o Flamengo tivesse vencido o jogo, a gente tava a 5 pontos do Palmeiras. Olha a vantagem que a gente ia ter faltando 4 rodadas. Então é só isso que a gente quer. O Felipe Luiz é um ótimo treinador. Mas falta isso nele. Falta ele chamar a atenção da galera. Falta ele cobrar mais o pessoal. Falta ele fazer como o Jorge Jesus fazia. Cobrava os caras, xingava os caras. Quantas vezes o Jorge Jesus brigou com os caras dentro de campo, né? Teve discussão feia com o Rafinha. Então é só isso que a gente quer. Né? Me disse que daria pênalti do Thiago Silva no Bruno Henrique. Eu tiro meu time de campo. Vocês três rapidinhos sucintos sobre esse lance. Bota na mancha. Pênalti. Pênalti. Pra mim, pênalti. Sem dúvida. O Bruno Henrique se antecipou, o Thiago não viu porque estava vendo o lance de frente. O Bruno Henrique veio, se antecipou, foi lá pênalti, claro. Ele chutou a perna do Bruno. Eu vi o comentarista já falando, ele que procurou o contato. Pelo amor de Deus, gente. Isso é pênalti claríssimo. Absurdo, um dos maiores absurdos. Esse pênalti aí não tem o que discutir. Não. Porque o Flamengo, né, começou a rodada ontem com 3 pontos de vantagem. Pode ampliar um pouquinho. E agora ficou só 2, porque o Palmeiras tropeçou, mas o Flamengo perdeu. Eu olhei agora há pouco, eu não sei se a gente tem como botar os confrontos que faltam. Eu acho a tabela do Flamengo mais fácil que a do Palmeiras. Já disse aqui, o Palmeiras tem 3 jogos fora dos 4 que faltam e só o jogo com o Fluminense em casa. Até o jogo que ele tem em casa, nesse momento dá pra gente dizer que é um jogo complicado, né? O Fluminense tá vindo de uma vitória contra o Flamengo. O Fluminense precisa ganhar o jogo, ou pelo menos empatar. Porque, olha só, o Fluminense está em 6º lugar. Essa é a classificação desse momento. Raíza, o Flamengo perdeu o direito de empatar. Parece que o Fluminense vai jogar a vida contra o Palmeiras. O Fluminense vai entregar esse jogo. Tá bem na cara isso. Algum jogo se o Palmeiras ganhar os jogos dele, né? É isso que mudou em relação a ontem. O Flamengo estava podendo empatar antes do jogo, agora só que ele perdeu um jogo, mesmo com o empate do Palmeiras. O Flamengo perde esse direito. Tem que ter uma campanha perfeita se o Palmeiras também tiver. Continua mais pro Flamengo agora com essa reta final, depois dos jogos de ontem? Eu acho que sim, eu acho que nessa altura do campeonato, 2 pontos, mesmo que 2 pontos ainda é algo muito considerável, né? O próximo adversário do Palmeiras é difícil, é o Fluminense, e o Flamengo tem um adversário que é o Red Bull Bragantino, vem de 2 ou 3 vitórias seguidas, se não me engano,
É uma equipe que está É no Rio? crescendo. É no Rio, no Maracanã. Está crescendo nas mãos do Wagner Mancini. Mas é um time que ficou boa parte do campeonato brigando lá embaixo, né? Ainda briga lá embaixo, assim, 45 não cai mais. Mas, assim, eu acho que o Flamengo tem tem um adversário mais acessível do que o Palmeiras. Não acredito nesse conto de que vai entregar, não acredito. Nessa situação aí que o Fluminense está, não acredito. E aí depois tem outros adversários. O Palmeiras ainda tem o Grêmio lá. Então, assim, eu acho que, olhando a tabela, eu acho que o Flamengo ainda é favorito. Então, como eu falei aqui, Flamengo é contra Bragantino em casa, Atlético Mineiro fora. Favorito se jogar bola, né? Porque se continuar jogando como tá jogando, cara, não vai ganhar nada. Mas se bem que o Palmeiras também não tá jogando nada, né? Então, parece que os dois estão disputando pra ver quem não ganha o brasileiro. Só pode, cara. Ceará em casa e Mirassol fora. E a tabela do Palmeiras? A tabela do Palmeiras é a seguinte: Fluminense em São Paulo, depois Grêmio em Porto Alegre. 3 jogos fora que o Palmeiras tem depois, tá? Depois ele vai pegar aqui, ele já antecipou um jogo, né? Ele tá com uma. E depois ele tem o Ceará fora de casa. Qual é o que tá faltando? O que tá faltando É o Atlético, que ele não é? antecipou um jogo, né? O Não é Palmeiras. Palmeiras Ele e Atlético? Contra o trocou. Vitória. Era o Ele antecipou o jogo Atlético, contra o Atlético E Mineiro. aí falta o jogo contra o Atlético Mineiro, que é fora, né? É fora também. E tem um jogo. São É 3 fora. jogos fora. Eles têm 3 jogos fora. É isso. Ele antecipou o jogo contra o Vitória, que era um jogo em casa. Para mim, eu considero o Flamengo ainda favorito. Perdeu uma chance imensa ontem de ficar muito favorito, de botar a mão na taça, se abrisse 5 pontos, ou pelo menos tivesse empatado, ele estaria com 3 ainda de vantagem, com uma tabela mais fácil. Acho que a tabela do Flamengo é mais fácil que a do Palmeiras, e ele tem 2 pontos à frente. Sim. Então, se tivessem os dois iguais com pontuação, eu ainda acharia o Flamengo um pouquinho com mais chance, porque ele tem uma tabela melhor. Mas ele tem a tabela melhor e ainda tem 2 pontos de vantagem. É por isso que eu falei aqui. Eu acho que se o Felipe Luiz perder o título nessa condição, eu acho que vai ficar meio pressionado. Garoni. Cara, eu acho que o Flamengo é favorito pela vantagem que tem, mas eu acho que vai muito aberto, porque eu acho que vai ser rodada a rodada. Porque eu acho que ninguém imaginava o Palmeiras empatar com Vitória. Depois que empatou, ninguém imaginava o Flamengo talvez perder pro Fluminense. Imaginava E talvez o Flamengo empate tá com o Fluminense. jogando muito mal, né, Garoni? O Flamengo jogando muito mal, então Vai ter a volta da Arrasca, vai ter essa turma que tá na seleção, vai voltar também. Acho que o Flamengo vai dar uma encorpada significativa. Só que você tem uma final de Libertadores no meio do caminho, que pode impactar nos jogos decisivos do brasileiro, tanto para Flamengo quanto para Palmeiras. Cara, para mim é rodada a rodada. Eu só acho que o Bragantino não é essa baba toda, não. E aí, Papa, ficou embaçado aí, Papa? Embaçado como assim? Não, eu tô perguntando assim, você acha que o Flamengo ainda tá numa situação Preocupado. confortável para essa reta final? Cara, eu acho que tá muito difícil pro Flamengo. Eu vejo que o Flamengo tem os adversários do Flamengo são mais difíceis. Eu acho o Bragantino difícil, o Mirassol na última rodada fora difícil. Eu acho que o Atlético fora também é bem complicado, né? Não sei se o Atlético de repente vai estar. Eu acho que o Atlético pode estar de repente se poupando ali também, tanto o Flamengo quanto o Atlético. Eu não sei, né? O Atlético Joga sábado, Papa. Já vai ter decidido a sua. E o Mirassol pode Vai estar estar de ressaca. O Galo vai estar de ressaca, ou pelo título ou pela derrota. Tem a última Não, rodada não do pode Palmeiras, ser, é pô. fora contra o Galo e o Flamengo é fora contra o Mirassol. Então o Atlético joga a final agora sábado, terça-feira já é Atlético e Flamengo, 3 dias depois. O que é melhor, Papa? O que é melhor é torcer pro Galo perder a Sula. Porque se o Galo ganha a Sula, o jogo seguinte é contra o Flamengo na Arena. É o jogo de festa da torcida. Cara, não tem que torcer pra nada. O Flamengo tem que jogar bola. O Flamengo tem um time pra ganhar do Galo com ressaca, sem ressaca. O Flamengo é pra ganhar esse jogo. A maior motivação tem que ser a briga pelo título, não é saber se o Atlético Mineiro ganhou ou perdeu. Pra mim, eu quero que perca mesmo. Não é nem por conta de ressaca, de desânimo do Atlético pra jogar com o Flamengo. Não é nem essa questão. Em todo jogo, o Flamengo tem que jogar como uma final, cara. Tem que partir pra cima, tem que ganhar, tem que jogar com raça. A gente tá disputando um título, a gente tem que ganhar isso aí. A gente tá 2 pontos na frente. E não tem essa de Atlético de ressaca, não tem essas porcaria não. Tem que ver se é a porra do jogo, cara. Mas E a geralmente isso aí não torcida dá bom, não. a É água no torcida- chope, né? Não dá bom ao contrário, quando é o Flamengo, tá? E a torcida do Atlético, imagina, ganhar do Flamengo na Arena coroa ainda mais o título da Sula. O Galo vai leve pra esse jogo. Se o Galo perde,
Vai numa depressão, não vai não, Fernandinho? Fala aí. Nada, vai Vai querer. numa depressão pra esse jogo contra o Flamengo. O que se viu foi um primeiro tempo avassalador do Fluminense, muito superior. E o João Vitor tem muita responsabilidade do Felipe Luiz, porque no começo do ano, o Flamengo tinha os dois Léo e o Danilo. E o Flamengo apostou no João Vitor. E o João Vitor queimou uma etapa. Ele fez 18 anos em 1º de janeiro. Ele foi do Sub-17 para o profissional. Ele praticamente não jogou em Sub-20. Tá? Ele foi escolhido porque ele é o zagueiro mais técnico, com mais saída de bola. Mas ele é muito menino. E durante esses quase 11 meses de preparação, claramente ele não foi preparado para esse momento em que surgiu, e em algum momento surgiria, a necessidade de escalá-lo, e ele não estava pronto. Falhou contra o Sport e falhou no Fla-Flu. Ele faz um passo por dentro da defesa do Flamengo do primeiro tempo, quando estava 0-0, que foi uma assistência para o Martinelli, que chutou para fora. Uma coisa, assim, é muito evidente que ele está nervoso, a bola está queimando no pé dele. Agora, repito, ele tem 18 anos, é um garoto. E nem todo mundo com 18 anos está preparado para uma pressão como essa. Então, acho que aí o Felipe errou. Tinha que, no meio do ano, já ter feito uma variação mais concreta sobre o estado de técnico e psicológico do garoto, pois ele está pronto para assumir a responsabilidade quando fosse necessário. E, se fosse o caso, contratar um zagueiro na janela do meio do ano. Não foi feito. O Flamengo tem outro zagueiro, que é o Iago, que não é tão técnico, mas é de mais imposição física, bom no jogo aéreo, que é capitão do time, capitão de seleção sub-20, bate pênalti, faz gol de cabeça a beça. É um cara de personalidade, fez gol de cavadinha naquele Mundial lá contra o Barcelona, nos pênaltis. E esse cara foi quase que descartado. Ele pode não ser tão técnico quanto o João Vitor, mas talvez tivesse mais maturidade em 20 anos, personalidade para segurar uma bucha dessa. E tem um detalhe, jogar na zaga do Flamengo é muito mais complicado do que ser zagueiro jovem ou veterano em zagas que atuam de times mais protegidos. O Flamengo tenta jogar no campo do adversário, o Flamengo tenta sair jogando com os seus zagueiros, então é mais desafiador. E ele sabendo o técnico, o modelo de jogo dele desafia os zagueiros, ou ele conta com um cara pronto, maduro, ou então realmente tem que ter a convicção de que o jovem está preparado. Ele não estava preparado, está sendo exposto. É uma maldade que parte da torcida faz com o menino. Agora eles vão ter que tomar um cuidado muito grande com ele, né? Tirar um pouco de cena, preparar melhor, conversar com ele, tratar da cabecinha dele, senão o garoto vai ficar inseguro mais ainda. Então acho que o Felipe foi mal no jogo. Agora, o Rossi é o grande vilão do Flamengo, né? Em que pese a vitória do Fluminense, justíssima, na minha opinião, pelo segundo tempo muito superior, e por ter se apresentado e se defendeu bem na segunda etapa, né? Nem estou falando do pênalti lá, o que restou da central do apito fez uma malabarismo para dizer que não foi nada. É um negócio assim que chega a ser uma peça de comédia. Tiraram até o caso Eduardo Mansur, que é um cara ponderado um pouco assim, chegou a ficar meio nervoso, Mansur. Mansur nunca fica nervoso. Mansur é um cara calmíssimo. Como assim? Porque o Bruno Henrique, ele faz a proteção, a parede. Ele tenta fazer para ganhar um escanteio, toma um chute. Mas, enfim, nem vou me aprofundar nessa discussão, porque até é bobagem discutir isso aí na minha visão. Mas o Rossi foi um vilão que cometeu uma falha, no meu pensamento, imperdoável. Imperdoável. Já tinha falhado outras vezes, já tinha ameaçado a ser entregada com os pés e continuou fazendo essa pataquada. Se o Flamengo tivesse um goleiro reserva competindo com ele por posição, pronto para entrar, goleiro experiente, bom, e não tem, o Matheus Cunha até vai sair do clube, tudo indica, no final do ano, e não é um goleiro desse nível, eu acho que ele tinha que ser barrado para o jogo de amanhã. Sério, é que não tem outro. Então vai ele mesmo. Porque o que ele fez foi de uma irresponsabilidade inaceitável. O Flamengo pode amanhã perder o campeonato por um ponto, por exemplo, ou 2, e isso vai estar na conta dele. O que ele fez não é tolerável num jogo profissional. Isso é um absurdo que ele fez. A bola podia sair pela linha de fundo, ele podia tentar um chutão para a lateral, ele tentou dominar, e o Serna, ele pressiona, repara como o Serna continua na jogada, porque sabe que a pataquada pode acontecer. Ele vem ensaiando isso há muito tempo. Aí no final do jogo, dá entrevista, eu soube até que ele pediu para dar entrevista, eu assumo a responsabilidade. Amigo, o que adianta você assumir a responsabilidade? Porque se vira 0-1, e também se não assumisse... a vontade de um gol do Fluminense, no segundo tempo tem um outro cenário. E assim, o Fluminense merecia até os 2-0, mas não tinha feito 2-0. Então ele simplesmente comprometeu o Flamengo no campeonato, possivelmente no campeonato, com essa falha. Essa falha não pode ser tolerada no futebol profissional, é o que eu penso. Mas não tem outro, então ele que vai ser o goleiro amanhã. O que ele fez, não tem perdão. Rapaziada, mesmo se o Flamengo tivesse um segundo goleiro bom, eu não tiraria o Rossi. O Rossi não ia queimar o cara por conta de um jogo. Mas é claro que esse erro dele foi absurdo, né? Foi bizarro.
mas o Rossi levou a gente para a final da Libertadores. E sem ele ali, a gente não chegaria jamais nessa final. Mas é claro que a gente tem que dividir as coisas e também tem que cobrar, né? Porque assim, um erro como esse, lá na frente, pode custar caro. Pode custar um campeonato brasileiro pra gente. Mesmo o Palmeiras não jogando nada, né? Porque assim como o Flamengo, o Palmeiras também nada, tá jogando nada. Mas eu acho que é por conta ali de calendário, cara. Acho que é por conta de cansaço físico, mental, né? O Flamengo e o Palmeiras jogaram bastante jogos esse ano, então eu acho que isso tá pesando bastante. Mas aí entra o elenco, né? Que, ao meu ver, o Flamengo planejou muito mal esse elenco. Como é que a gente não traz um zagueiro? Como é que a gente vende o Fabrício Bruno? Por mais que eu não goste do Fabrício Bruno, acho ele bem, bem ruim, mas pelo menos tinha um cara lá com experiência. Não ia entrar um moleque para fazer besteira lá atrás. Então eu acho que o planejamento do Flamengo não foi tão bom. Contratou demais ali para frente, atacante, mas esqueceu da zaga, esqueceu de contratar um segundo goleiro também pra gente. E isso pode também fazer falta aqui na frente. Então é isso, nação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, dar like nesse vídeo para poder fortalecer por aqui. Beleza? Tamo junto? Valeu, nação!